e as influências nefastas do patriarcado, entre tantos outros temas. A Luciana sempre, quando escreve, ela faz uma junção, ela cria uma relação de vizinhança muito interessante entre o pensamento junguiano e a literatura. Ela sempre traz a literatura como um contraponto, uma boa relação de interlocução com os conceitos junguianos e com as suas próprias ideias. E hoje não será diferente. A Luciana vai apresentar hoje o tema Logos Erótico, reimaginando o par indissolúvel. A Luciana, formalmente, ela é psicóloga clínica, mestre em estudos junguianos pela PUC de São Paulo, analista junguiana pelo IJUSP, pela JB e pela IAP, coordenadora do nosso TEASSOS aqui, e também é co-coordenadora do Núcleo de Arquetípica do IJUSP e membro do AESTESES. Imagino que poucas pessoas não devam conhecê-la, creio que todos já devam ter, de alguma maneira, admirado a fala da Luciana, e acho que hoje, com certeza, vocês testemunharão mais uma belíssima produção rigorosa, criativa, original, literária, erótica do pensamento dela. Tá? Querida amiga, bem-vinda. TEASSOS, mais do que nunca, você sabe que a casa é tua, tá? Um beijo grande. Beijo. Obrigada, Marcos. Obrigada, super obrigada pelas boas-vindas maravilhosas aí. É uma tarde super feliz e importante para mim, que eu estou apresentando esse trabalho aqui nesse nosso espaço, que é tão importante para mim, para você, para a Isa. E eu estou apresentando esse trabalho, que é um trabalho também muito especial para mim, que eu acho que foi meio que uma compilação, sabe, de tudo que eu escrevi até agora, desde a minha dissertação de mestrado. Depois eu fui reler e tal, e vi o quanto que já tinha uma sementinha do que eu escrevi aqui lá na minha dissertação também, que foi feita em 2016, 2015. E foi o tema da minha monografia, que eu apresentei no IJUSP, que também é um espaço muito caro para mim. Então, realmente, é um momento bem importante eu estar aqui com vocês hoje. Bom, então, eu quero começar contando para vocês de onde é que veio a ideia de escrever sobre esse algo que eu nem sabia que eu chamaria de logos erótico. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Está aparecendo já? Sim. Bom, tudo começou aqui, ó, com a Sylvia Plath. Começou com uma sincronicidade. No mesmo dia que eu li um capítulo do livro, que vocês devem conhecer, da Susan Schwartz, que veio aqui no Teatro já, e ela falou sobre os efeitos do pai nas filhas. Então, ela tem um capítulo do livro que ela fala da... Peraí, deixa eu ampliar essa tela aqui. Que ela fala da Sylvia Plath, né? Então, no dia que eu li esse capítulo, foi o dia que aconteceu um evento que foi organizado pelo AESTESES, que tinha uma performer e uma escritora, que leram e performaram algumas poetisas e artistas, dentre elas a Sylvia Plath. E eu me encantei com ela, com a sua imagem, com seus poemas, com a sua história trágica, e desde então ela não me saiu da cabeça, até que eu escrevesse meu trabalho, inspirado nela, né? Esse trabalho é um trabalho que se chama ainda Espaço para o Ânimos, na Clínica Junguiana. Ele está publicado aqui nesse livro, que é o livro Jung Hoje, a Clínica Junguiana do século XXI. Eu apresentei no Congresso da Bahia, e uma pequena parte dele no Simpósio da Unip de 2024, então talvez alguns de vocês já viram algum desses pedaços. Bom, enquanto eu escrevia o final desse trabalho, depois de tanto ler o Giegerich, de ler o Hillman, falar do ânimos, do logos e da Sylvia como imagem, taraná, apareceu nos meus pensamentos essa expressão, logos erótico. Aí eu fui procurar onde eu tinha lido, reli um monte de vezes o Giegerich, o Hillman, para achar onde é que estava, para citar direitinho, taraná,
Não achei. Fui perguntar aos especialistas do Hillman e do Giegerich, que me disseram, eles falam sobre isso, desse ou daquele jeito, talvez, mas essa expressão eles não conheciam, não. E aí eu usei mesmo assim, porque eu entendi que a expressão quis entrar no meu texto. E aí, quando lá no Congresso me pediram para falar um pouquinho mais sobre ele, eu percebi que eu mal havia começado a estudar sobre o assunto. Então foi isso, foi lá no Congresso que eu achei o tema da minha monografia, e a discussão foi super rica, muitas ideias surgiram a partir de lá, e aqui estamos hoje. Então vamos lá. Vamos começar com ela, com a inspiração. Aos 8 anos de idade, Sylvia Plath perde precocemente seu pai por complicações de diabetes, perda essa que voltou de forma significativa e recorrente ao longo de toda a sua vida e em seus escritos. Plath se destacou muito cedo no mundo da literatura. Aos 9 anos, o seu primeiro poema é publicado na seção infantil do Boston Herald, e suas publicações não param até o seu suicídio, em 1963. Várias foram as tentativas de suicídio relatadas em sua biografia. A primeira delas, aparentemente, ocorre em 1941, aos 10 anos, quando a Sylvia corta seu pescoço com uma lâmina. Após esse episódio, a Sylvia brilha em seus estudos e faz diversas publicações em jornais de alcance nacional. Ela ganha prêmios pelos seus poemas, mas entra em uma grave crise depressiva em 1953, após ser recusada em um curso de escrita criativa. Nesse período, ocorre uma segunda tentativa de suicídio através da ingestão de comprimidos no porão de sua casa. Após um ano de tratamento, Sylvia retorna para a vida e para os seus escritos. Casa-se com Ted Hughes, também poeta, com quem tem 2 filhos e uma relação bastante conturbada e caótica. Em 1962, após a descoberta das infidelidades do marido, Sylvia sofre um acidente de carro em nova tentativa de suicídio. A separação de Ted ocorre logo em seguida, e em 1963, aos 30 anos, Sylvia comete suicídio inalando gás de forno em sua cozinha. Nessa minha fascinação por ela, além dos seus poemas, do seu romance, A Redoma de Vidro, do seu diário, eu me deparei com um livro chamado Euforia, de Ellen Coolhead. E foi esse livro que mostrou o caminho que eu percorreria nesse trabalho. O que me chamou a atenção foram os pensamentos intrusivos, repetitivos e obsessivos que invadiam Sylvia Plath em meio a tanta potência criativa. Ellen Coolhead imagina como podem ter sido os diálogos com Sylvia Plath consigo mesma, no seu último ano de vida, já que parte do seu diário, em que ela relata esse período da sua vida, misteriosamente desapareceu. Esse aqui é o diário dela também, né? Um diarião, assim, e esses foram os 2, 3 últimos anos da sua vida que desapareceram. Segundo a filha dela, que foi quem fez a coletânea, diz a lenda que o Ted deu um destino para isso. Enfim, alguns fatos muito importantes aconteceram nesse ano. O nascimento do seu segundo filho, a visita de sua mãe, com quem ela tinha uma relação bem delicada também, o lançamento do seu livro, A Redoma de Vidro, a descoberta das traições e sua separação. A minha pergunta inicial: seria Ânimos o nome da figura que causava em Sylvia tamanha perturbação? Já que o ânimos sempre foi relacionado ao logos nas descrições da psicologia clássica junguiana, fui procurar a origem da palavra na filosofia. E aí eu me deparei com Heráclito de Éfeso, que viveu no século V a.C. Os fragmentos de sua obra, a única coisa que nos restou dele foram os fragmentos, foram encontrados junto ao templo da deusa Ártemis. Heráclito foi um dos primeiros a usar logos com um significado filosófico. Para ele, o logos não é um conceito abstrato, metafísico ou sobrenatural. O logos não existe sem a physis, pois é através dela, da natureza, que ele se manifesta. Ela, a physis, revela o que o logos diz. Ela aponta a lógica do logos. Porém, a physis encobre-se, porque os sentidos são falíveis. Portanto, os sentidos, apesar de revelarem e serem testemunhas de logos, podem ser deficientes, ilusórios e até enganosos,
um belo par, pois demonstra a ambiguidade inerente do ser humano. E o que Logos diz? Para Heráclito, o Logos contém um movimento de união e separação, pois a união e a separação são polos opostos do mesmo conceito. Há um momento de separar e um momento de unir. Unindo, o Logos opera a comunicação entre os opostos. Separando, salvaguarda suas diferenças e respectivas identidades. É a harmonia reunida. Um conceito amplo e complexo, muito complexo. Como é que, então, ele foi simplificado, substituído e amplamente utilizado na psicologia analítica e no senso comum por esse outro? Logos é o verbo, a palavra, o discurso e a retórica. É também entendido como a razão, um princípio de ordem e sabedoria. Tem como função a discriminação, o julgamento e o reconhecimento. A abstração, o estabelecimento de leis gerais e o sentido. Não é que essa seja uma definição errada. Ela é uma boa definição, mas ela não está completa. Esse é o grande perigo, que logo seja vista apenas dessa forma. Verbo, discurso, sabedoria, ordem, discriminação, julgamento, abstração. Sem a physis, sem matéria e sem corpo. Parte da responsabilidade por essa redução podemos atribuir a Aristóteles. Segundo ele, a matéria é menos importante do que o espírito, pois matéria é potência, um vir a ser, que só se realiza ao receber forma. Para ele, forma é ato, pois o ato realiza a coisa como ela é. Nesse sentido, o espírito, especialmente o intelecto ativo, é, para Aristóteles, a forma mais pura e perfeita. Mais recentemente, Heidegger é o nome que trata logos diferente da tradição lógica e racionalista, buscando resgatar o sentido grego trazido por Heráclito. Esse sentido seria logos não apenas como razão ou discurso, mas como colisão, junção ou reunião. Em seu livro Introdução à Metafísica, Heidegger interpreta Heráclito como aquele que vê no logos não apenas a ordem racional do cosmos, mas o próprio modo como o ser se mostra na cultura vigente. Questiona o porquê do ser, a physis, ter que se separar da lógica, o logos, e acrescenta que precisamos nos livrar do preconceito de julgar logos como nada além do pensamento, intelecto e razão. Para ele, logos significa palavra e discurso, mas olha que interessante, palavra aqui não faz nenhuma referência à linguagem, mas sim a colocar uma coisa do lado da outra, juntá-las num conjunto, numa síntese, coligindo, colhendo, ao mesmo tempo se seleciona, se distingue, se separa uma coisa da outra. Uma outra parte da simplificação desse conceito podemos atribuir ao patriarcado, que associou o conceito do logos ao masculino, mais especificamente aos homens, mesmo que, como vimos até agora, o logos na filosofia antiga em nenhum momento foi associada a gênero. Uma muito rápida e breve recordação do que é patriarcado. Uma de suas características principais é buscar as certezas absolutas, a rigidez, o maniqueísmo, a impessoalidade, exaltar a diferença e a discriminação, o que poderia até ser uma característica positiva se fosse uma dentre outras tantas. Desaprovar o relacionamento, a emoção, tudo aquilo que é vago e nebuloso. O patriarcado é absolutamente resistente a mudanças. O patriarcado aprisiona no momento em que se coloca como o único e certeiro Deus a ser cultuado. Aprisiona com seu monoteísmo, com sua narrativa única, com sua monoficção. Aprisiona com sua arrogância, aprisiona quando assume um determinado conceito como verdade absoluta. Com essa definição como pano de fundo, Gerda Lerner inicia o seu livro A Criação do Patriarcado, explicando a falácia da crença masculina tradicional, na qual as mulheres não produziram avanços significativos no campo do pensamento porque tiveram que se ocupar com a criação dos filhos e com as emoções. Segundo essa crença, isso é biologicamente determinado. Essa seria a causa da inferioridade essencial das mulheres em relação ao pensamento abstrato. Hoje já é sabido que essa diferença não é causada biologicamente, mas sim provocada pela cultura. No entanto,
Esta crença, difundida por tantos e tantos anos, deixou marcas, cicatrizes e efeitos nocivos para homens, mulheres, natureza e todos os seres viventes, que a sociedade ainda não conseguiu aplacar. É nesse sentido que as organizações familiares, as relações econômicas, a instituição de burocracias religiosas e governamentais e a mudança das cosmogonias, expressando a supremacia de divindades masculinas, tem uma grande contribuição para institucionalizar a inferioridade da mulher e das características vistas culturalmente como femininas, como relação, emoção, fertilidade, natureza e a própria sexualidade da mulher. Além disso, havia sim filósofos como Heráclito, mas havia também filósofos como Aristóteles, que admitem que as mulheres são seres humanos incompletos e defeituosos, de uma categoria totalmente diferente da dos homens. Ou seja, a filosofia de Aristóteles contribuiu para a redução do logos à lógica formal e consequente separação de logos e eros. Gerda Lerner menciona um ensaio de Sherry Ortner, de 1974, no qual ela argumenta que as mulheres são consideradas mais próximas da natureza que da cultura, em todas as sociedades conhecidas até então. Dessa forma, dada a binariedade que o patriarcado nos lançou, vejam, se a mulher é mais próxima da natureza, o homem é mais próximo do seu inverso, ou seja, do pensamento abstrato. Nessa lógica, acaba sendo desnecessário que as mulheres desenvolvam sua capacidade cognitiva e são excluídas, desde a invenção da escrita, do acesso à educação. Segundo Gerda Lerner, a institucionalização da inferioridade da mulher na mitologia judaico-cristã acontece na seguinte ordem. Primeiro, o rebaixamento da imagem da deusa-mãe. Há indícios, que essa grande deusa era cultuada em diversos locais e culturas com nomes variados, como manifestação daquela que cria a vida. Depois do rebaixamento, partiu-se para a dominância do seu consorte filho. Daí, ocorre a fusão deste com um Deus criador, liderando o panteão de deuses e deusas. E, finalmente, o poder da fertilidade também é transferido da deusa para o Deus, uma vez que tudo se resume a um princípio de criação, uma abstração, um conceito. E assim vence o monoteísmo. Heidegger ratifica, afirma que a modificação do significado de Heráclito se processou com o cristianismo. A interpretação do Novo Testamento traduz logos como sendo o próprio Cristo. Toda a verdade, a vida e a riqueza de definições contidas no logos, resumidas nessa única figura histórica, masculina, diga-se de passagem, que se chama Jesus Cristo. O Deus encarnado, o mensageiro da palavra, o enviado que transmite ordem e mandamentos em prol da harmonia reunida. Porém, Heidegger resume, um mundo separa tudo isso de Heráclito. E eu acrescento, um mundo separa tudo isso do que realmente podemos absorver da imagem de ânimos. Dito isso, vamos tentar reimaginar esse conceito. A impressão que me deu, enquanto eu estava estudando, pesquisando, e mesmo conversando com muitos colegas sobre ânimos, é que havia uma negação dele. Falar de ânima sempre foi mais atraente, mais bonito, mais instigante. Então, me propus a devolver a dignidade dele. Eu e o Giegerich. Ele, o Giegerich, até tem uma explicação para essa negação coletiva que o pobre ânimos é submetido. Quase um cancelamento. Ele acha que isso faz parte da natureza e fenomenologia da própria imagem do ânimos. Em sua opinião, o ânimos carrega consigo a negatividade. Dito de outra forma, ânima e ânimos são a pura negação um do outro. Porém, a ânima carrega consigo a substancialidade, a imagem, o que faz com que ela seja de mais fácil apreensão e compreensão. Já o ânimo se fundamenta apenas em seu próprio pensamento, em seu próprio conceito. Ele está presente na atividade de pensar. O ânimos não é simplesmente algo diferente da ânima, é o outro da ânima, per se, a autonegação própria dela mesma, o nada da ânima.
Nesse sentido, sua negatividade se apresenta, inclusive, na dificuldade de olhá-lo e apresentá-lo teórica ou empiricamente. Lembremos que a negação, nesse contexto, é interpretada como uma função psicológica. Aqui temos uma das definições polêmicas de Jung, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a natureza do ânimos. Diz ele: como a ânima é um arquétipo que se manifesta no homem, é de supor-se que na mulher há um correlato, porque do mesmo modo que o homem é compensado pelo feminino, assim também a mulher o é pelo masculino. Designei o fator determinante de projeções presente na mulher com o nome de ânimos. Este vocábulo significa razão ou espírito. Como ânima corresponde ao eros materno, o ânimos corresponde ao logos paterno. Bom, esse é de supor-se é maravilhoso. Daqui percebemos o que Naomi Goldenberg quer dizer quando diz que o próprio Jung não se concentrou muito nesse conceito. Ele questiona se a presença do ânimos nas mulheres não foi apenas deduzida. Ela questiona se a presença do ânimos nas mulheres não foi apenas deduzida da afirmação do conceito de ânima presente nos homens. Parece que ele formulou a hipótese do ânimos para equilibrar com o conceito de ânima. Se assim fosse, homens e mulheres teriam inconscientes diferentes, uma afirmação no mínimo polêmica. Se Jung considera essas duas figuras como arquétipos, como elas poderiam existir de formas diferentes de acordo com o gênero com que a pessoa biologicamente nasce? Seriam ânima e ânimos realmente dois arquétipos diferentes? Na opinião de Goldenberg, ele estava forçando uma imagem espelhada onde não havia reflexo. Outra parte importante dessa definição de Jung é a definição de ânimos como razão ou espírito. A origem da palavra ânimos é razão ou espírito, mas também, vejam só, vem também de coração ou disposição. Nesse sentido, é a Lincoln que vem questionar a literalização do modelo heterossexista de Jung, argumentando que há uma ausência de imaginação sexual em sua descrição de ânimos. Não existe uma experiência erótica paralela no corpo, limitando-se a uma concepção simbólica e transcendente. Mas preciso ser honesta com vocês. O que de fato me fez chegar no ânimos foi exatamente isso, essa coisa incapturável e sem substância, os pensamentos intrusivos e obsessivos da Sylvia Plath no seu último ano de vida. No caso de Sylvia, eles tomaram forma nos seus poemas e no seu diário, o que torna ainda mais visível o seu aspecto destrutivo. Sobre isso, Emma Jung é quem nos explica. Antes, eu gostaria só de fazer um adendo, para dizer que eu mudei muito a minha opinião sobre a Emma depois que eu reli o livro dela, o livro Ânimos e Ânima. Quando eu reli esse livro agora, com esse olhar menos contaminado pelas diferenças de gênero que Jung submeteu sua obra, as entrelinhas, mas não só as entrelinhas, as linhas também, nessa minha interpretação de hoje, me remetem a uma tentativa dela de se manifestar sobre a limitação do pensamento de Jung. Claro, ainda de forma muito sutil, mas vejam, ela diz, por exemplo, coisas como... ela diz que uma das expressões mais importantes do ânimos é o julgamento. Então, ele se comporta com pensamentos, em geral, da mesma maneira que com julgamentos. Ou seja, eles importunam a pessoa a partir de dentro como algo pronto e, por assim dizer, irrefutável. É uma afirmação interessante, mas não satisfaz. Porque a obra de Sylvia Plath, por exemplo, traz imagens tão potentes que me parecem proporcionar um rico diálogo interno, e não um julgamento inquestionável. Então, eu continuei, então, adentrando um pouco mais nessa complexidade do ânimos, ainda pela Emma. Eu acho que o interessante da Emma é que ela relata o ânimos a partir da sua própria experiência subjetiva. Então, ela pôde perceber que, para muitas mulheres, o problema, ela fala isso, o problema não é em se ter muito ânimos, como o Jung dizia, mas muito pouco. Por isso, ela escreveu sobre o ânimos como um fator psicológico multifacetado, que assume diferentes formas e, portanto, se aplica de diferentes maneiras a uma variedade de mulheres. Aqui eu acho que já ficou um pouco melhor, né, essa explicação toda dela. Emma sugere que o caráter dessa figura de ânimos é determinado, sim, pela relação que se tem com o sexo oposto, mas também pela imagem coletiva
que a mulher tem do homem. Ou seja, a cultura, como em todos os outros arquétipos, determina como ele se manifestará. Emma acrescenta que as formas de manifestação do ânimos são realidades psíquicas. Posiciona-se contrária à ideia do logos, que o logos existe apenas de forma inconsciente na mulher, mas ainda se coloca refém da rigidez da sua época nos papéis e funções da mulher na sociedade. Mas ela diz frases como: talvez este seja o começo da solidariedade feminina, cuja falta é tão sentida e que somente se tornará possível através da conscientização de um perigo presente para todas. Aprender a valorizar e acentuar os valores femininos é a condição prévia para que nós, como nós mesmas, possamos resistir ao poderoso princípio masculino em seus dois aspectos, interno e externo, que, quando consegue domínio absoluto, ameaça o campo primordialmente próprio da mulher, a área em que ela pode produzir o que tem de mais próprio e melhor, colocando em perigo a sua própria vida. Diz ainda: se a mulher não cumpre suficientemente a exigência de tornar-se consciente ou da atividade espiritual, então o ânimo torna-se autônomo e negativo e age de maneira destrutiva sobre o próprio indivíduo, bem como sobre suas relações com outras pessoas. Se aqui a gente substituir a palavra mulher por sujeito, temos uma afirmação bastante interessante sobre nossa relação com essa figura psíquica. Em nossa experiência clínica, está muito claro que tais pensamentos intrusivos acontecem independente do gênero. É o que acontece, segundo Emma, quando tal figura é relegada a viver na sombra. Quando o arquétipo do ânimos, permanente e autônomo, como todos os arquétipos, está constelado, ele fascina a consciência e a mantém hipnoticamente prisioneira. Existem muitas excelentes revisões do conceito de ânimos já publicadas. Eu gostaria de trazer apenas mais uma, que faz ressonância com a construção desse meu raciocínio sobre o logos erótico. É uma ideia da indiana Sulagna Sengupta, que também veio aqui no Teatros e falou sobre esse tema. Diz ela que o ânimos emergente tem um espírito de discriminação. Ele está incorporado nas forças quitônicas, nos atributos biofílicos, nos comportamentos subversivos e nos impulsos de autorrealização. A psique contrassexual não se manifesta apenas na dissidência e na divergência. Ela pode ser vista em fenômenos transpessoais, reino do espírito e nas forças da cultura. Ou seja, a imagem do ânimos abarca a dinâmica da alteridade sob a perspectiva pessoal, social, cultural e religiosa. Nesse sentido, com o ânimos contextualizado dentro da cultura, a imaginação se amplia em narrativas transculturais, em experiências vividas, e se complexifica a compreensão deste arquétipo. Segundo a autora, ao sustentarmos essa nova visão do ânimos, encontraremos seu potencial transformador. Assim, sua unilateralidade, obstinação e espírito dissidente são parte integrantes dele e formam um todo muito maior do que isso. Vamos mudar agora um pouquinho a imagem. Vamos suspender por um momento a imagem da Sylvia Plath e mergulhar na imagem de Safo, para iniciar a segunda parte do trabalho, o erótico. Quem foi Safo? Pouco se sabe sobre essa mulher que viveu no século VII a.C., provavelmente na ilha de Lesbos. Essa, que vocês estão vendo aí, é uma imagem atribuída a Safo por tradição cultural, por ser uma mulher com instrumentos de escrita. Mas, pelo que eu pesquisei, ela é um afresco encontrado em Pompeia. Sobre ela, sabe-se o essencial. Foi mulher, compositora e poeta num mundo arcaico patriarcal. Uma mulher que fazia poesias sobre mulheres, talvez para mulheres, talvez para seduzir mulheres. Um detalhe curioso e de extrema importância é que os poemas de Safo foram transmitidos por uma tradição oral. E estamos falando de quase 3.000 anos atrás. Portanto, não precisamos acreditar que todos esses maravilhosos poemas eróticos sejam da pessoa Safo, mas sim de um corpus sáfico. Ou seja, quem cantasse esses poemas teria que incorporar Safo
e tornar-se Safo por um momento. Aqui encontramos uma característica de Eros. A poesia de Safo só existe porque é incorporada e singularizada em cada um dos corpos cantantes. A autoria, nesse caso, é a função que reúne poemas, os poemas diante de um sentido corporal, o sentido do corpo sáfico. O importante para nós é que em seus poemas Safo traz Eros como força divina que invade o corpo e a alma em uma experiência íntima e avassaladora. É uma força corporal, sensual, divina e perturbadora. É o fiandeiro de ficções, uma vez que atua na nossa imaginação a fim de provocar e incitar desejo. É ela quem primeiro chama nesse poema de o doce amargo, uma experiência de prazer e dor, Eros e Thanatos, em que a alma sai de si em desejo, num dilema de corpo e dos sentidos. O poema dela. Eros, mais uma vez, afrouxa membros, me torce. Doce amargo, impossível de resistir, criatura a roubar. Esse é o livro, essa é a capa do livro, esse aqui é o livro dos fragmentos dela, gente, é uma loucura ver como é que acontece aqui. Tem em grego de um lado, tem todos os fragmentos, tem símbolos para dizer onde é que foi cortado, símbolo para dizer onde é que alguém colocou alguma palavra para fazer algum sentido. Eu fiquei imaginando como é que esses tradutores, como é que esses coletores trabalharam em cima disso. Uma coisa muito impressionante. Ainda sobre Eros e Thanatos, eu lembro Sabina Spielheim, que escreveu um trabalho científico intitulado A Destruição como Causa do Dever. Ao se separar fisicamente de Jung após um longo encontro amoroso, Sabina quer dar de presente a Jung um filho simbólico e sublimado. Esse artigo, esse trabalho científico dela, é uma tentativa de Sabina compreender, assimilar e elaborar suas experiências dolorosas. Em uma carta a Jung, uma carta de amor após o fim do amor, Sabina expressa seu ímpeto criativo a partir de sua dor. Eu me obstino, apesar de tudo, no medo mais poderoso que me rouba o sono e o apetite, e que me faz passar, totalmente perturbada, de um estado de paralisia ao seguinte: eu me obstino porque tenho que criar algo grandioso e nobre, e porque não fui criada para viver o cotidiano. A única coisa válida é a luta pela vida e pela morte. A ideia e a intuição desse trabalho antecipou o que viria a ser o conceito de pulsão de morte, um dos pilares da psicanálise, desenvolvido anos mais tarde por Freud. Bom, como na filosofia eu estava, na filosofia eu permaneci para entender melhor essa cumplicidade que é o Deus Eros. Fui lá participar do banquete de Platão e encontrei definições belíssimas, que não vou me deter aqui, mas vou dizer algumas palavras-chave para a gente continuar essa minha construção de raciocínio. Eram 6 os participantes do banquete. O Fedro foi o primeiro a falar. Ele diz que Eros é aquele que impulsiona, é a força fundamental do mundo. O Pausanias relembra que ele, Eros, é filho de Afrodite e que alimenta o amor humano. Ele ressalta que esse tipo de amor está mais ligado ao corpo do que à alma e visa a consumação do ato sexual. Erixímaco afirma que Eros é responsável pela atração dos seres vivos para uma multiplicidade de coisas, da sexualidade e amizade ao envolvimento com profissão, hobbies e arte. Agaton, que era o dono da casa, o anfitrião do banquete, acredita que o Deus expulsa hostilidades, atrai intimidades e provoca encontros como esse que ele promoveu. Ele encanta os pensamentos dos deuses e dos homens. O Aristófanes diz que ele é responsável por unir os opostos separados por Zeus. Essa é uma história bem curiosa. Reza um mito que Zeus dividiu os seres chamados andrógenos em 2, por serem seres que continham o masculino e o feminino, e por isso mesmo eram extremamente poderosos e ameaçadores. Eros foi o responsável por unir esses opostos, porque se compadeceu da solidão que esses seres sofreram com tal separação. Eros é aquele que deseja a busca de completude. Vamos prestar atenção a essa palavra, a busca. Porque se busca, não é completude.
É o doce amargo. E aqui já emendamos com o discurso de Sócrates, que está repassando os ensinamentos da sua mestra, Diotima. Diz o Sócrates que Eros é um daimon. Ele é um daimon porque ele é inevitável. Nem Deus, nem humano, mas um ser que vive entre as duas naturezas. Filho de Poros, astúcia e conveniência, e Penia, a pobreza. Por ser filho de Penia, Eros é sempre carente de algo. Vive na penúria, na falta, sem recursos, convivendo com privações, sem lar. Porém, por ser filho de Poros, é um planejador que visa tudo que é belo e bom. É corajoso, impetuoso e intenso. O amargor da falta leva à doçura de Eros, que leva ao amargor dos recursos que se extinguem, da morte que não se evita, e assim é o ciclo, assim sucessivamente. E assim voltamos para Safo. Para ela, o momento do desejo é aquele que desafia o próprio limite. Prazer e dor, contidos ao mesmo tempo na pessoa que ama. Pois o desejo do objeto de amor deriva de sua falta e impulsiona para a vida. Vamos caminhar mais um pouquinho. E assim como Jung associa ânima ao logos, a gente viu naquela definição que ele também associa ânima ao eros. Mas a gente vai ver que a coisa não é bem assim. Continuando com o nosso exercício de desvincular todos os conceitos que mencionamos da identidade de gênero, vamos entrar em algumas das definições do próprio Jung, bastante interessantes para seguir adiante na construção do conceito do logos erótico. De novo, relembrando que há muitas revisões bem cuidadosas sobre o tema que vale a pena serem estudadas. Aí estão alguns dos nomes de artigos e capítulos já publicados que falam sobre, alguns mais sobre a ânima, alguns sobre ânimos e muitos sobre os dois. Então, vamos ao Jung. Essa é uma das definições preciosas dele sobre alma. Aquilo que vive por si só gera vida. A alma seduz para a vida a inércia da matéria que não quer viver. Ela, a alma, convence-nos de coisas inacreditáveis para que a vida seja vivida. Aqui temos o cerne do que virá a ser sua definição de ânima, porém sem gênero ou intervenção da cultura. Aquilo que nos movimenta para a vida. Um tipo específico de vida. Uma vida que projeta consciência. A vida psíquica, que se expressa através de imagens, emoções e sintomas. Em algum momento, Jung decide substituir o termo alma por ânima e considerá-lo existente apenas na psique dos homens. Mas ele oscila no uso dessas palavras. Ânima significa alma, diz ele, e designa algo de extremamente maravilhoso e notável. É o sopro mágico da vida. Daí o termo ânima ou chama. Notem que ele exclui ânimos. Mas não podemos considerar a alma como sinônimo de ânima, só de ânima, depois de tanto que já foi dito aqui por tantos teóricos que revisaram esse conceito. O que podemos dizer é que a alma é a cisígia, ânima e ânimo juntos. Mas daqui a pouco a gente já volta com mais calma nisso aí. O último ponto que eu gostaria de ressaltar das definições de Jung é a função de uma espécie de produção de imagens que a ânima possui. A alma fornece tais imagens e formas, e somente elas tornam possível o conhecimento do objeto. Lembrando que alma e ânima, para ele, né, nesse momento, são sinônimos. Mas ele acrescenta que só a produção das imagens não é suficiente. É absolutamente necessário que haja um diálogo, um mergulho nessas imagens. Agora, é Hillman que claramente desassocia Eros de ânima. Ele afirma que os dois são de naturezas completamente diferentes, mas acredita que a ânima é o alvo da flecha de Eros. Quando atingida por esse amor erótico, a ânima não desiste do desejo pelo outro, pelo novo, pelo desconhecido. Nesse sentido, podemos acreditar que Eros e ânima formam um par, e não são sinônimos. Assim como logos e ânimos também não podem ser entendidos como sinônimos. Diz o Hillman, embora ânima não seja Eros, seu primeiro movimento é em direção ao amor. Então ela seduz para ser excitada, incendiada, iluminada. Então ela avança para transformar a pura reflexão em conexão. Então ela convoca um enorme leque de imagens voluptuosas, atraindo Eros para si, para aquilo que Platão chamou de geração ou cultivo da alma.
do fazer alma do Hume, né? Ou seja, a psique fabrica a realidade todos os dias. A frase célebre de Jung, né? Psique fabrica a realidade todos os dias. Quando essas imagens produzidas pela alma são atingidas pela flecha de Eros, elas saem de si e desejam a relação. É através da flecha de Eros que começa o nosso diálogo com as imagens. Isso é o cultivo da alma. Isso é o fazer alma. Aqui temos a função de relacionamento que ocorre nessa parceria, Eros e ânima, algo que intermedia o pessoal e o coletivo, a realidade e o que está para além dela, o horizonte consciente individual e o reino primordial do imaginário, suas imagens, ideias, figuras e emoções. Mas sabemos que na sociedade narcisista e neoliberal em que vivemos, falar de Eros é quase uma transgressão, uma vingança, uma provocação. Como se não bastasse a separação de Logos e Eros, a Eros ficou destinada à passagem pela porta dos fundos. Byung-Chul Han, em seu livro Agonia de Eros, afirma que hoje as pessoas estão narcisicamente voltadas para o desempenho e para o seu próprio sucesso. O outro desaparece em um processo dramático de narcisificação de si mesmo. Para o sujeito narcísico, não existe uma diferença entre o eu e o outro, e sim uma extensão ou uma projeção de si. O indivíduo é incapaz de reconhecer e perceber o outro em sua alteridade, pois o sujeito narcísico, ao não conseguir estabelecer os limites entre si mesmo e o outro, faz com que o outro desapareça. Eros está agonizando. Permita-me fazer um pequeno recorte dessa agonia que Eros atravessa no patriarcado pela via dos corpos, pois, como Safo nos ensinou, Eros é força divina que invade corpo e alma. Michel Foucault chama de disciplinamento do corpo a tentativa do Estado e da Igreja de transformar as potencialidades do indivíduo em forças de trabalho. Na entrada do capitalismo, o corpo passa a ser simplesmente mais uma ferramenta de trabalho ou de reprodução, que precisa ser moldado para funcionar adequadamente como outras máquinas. Lá pelo século XVII, a desobediência dos corpos evidencia o conflito existente entre a razão e as paixões do corpo. Entre a razão e as paixões do corpo. De novo, a separação aqui. O que, segundo a Silvia Federici, dá um novo sentido aos temas judaico-cristãos. É por aqui, a filosofia do século XVI e XVII, no momento em que se propõe uma reforma da linguagem, que mais uma camada da separação entre razão masculino e logos, e corpo feminino e eros, se revela. O corpo passou a ser identificado como impedimento ao domínio da razão, como sinônimo de fraqueza e irracionalidade. Ao dissociar-se assim do corpo, ele começa a causar medo e repugnância. Um inimigo que precisa ser combatido. E o patriarcado encontra um terreno fértil para se instalar. O desejo feminino sempre foi temido pelo patriarcado. A força dos corpos rebelados precisam ser contidas. A caça às bruxas na Europa foi uma resposta à resistência das mulheres às relações difundidas pelo capitalismo e contra o poder que obtiveram em virtude da sua sexualidade, da sua proximidade com a natureza, dos seus desejos e do controle sobre a reprodução. Ou seja, a caça às bruxas foi instrumento da construção de uma nova ordem patriarcal sobre os corpos das mulheres. Essas marcas ainda permanecem em nossos corpos. Como resposta à repressão, surgem os corpos transbordantes, os corpos histéricos. Mas essa é outra história. Vamos seguir. Nessa lógica patriarcal, de repressão a tudo que é erótico e belo, várias outras deusas do panteão olímpico permaneceram do lado de fora, na sombra, indignadas com tamanho descaso. A Ártemis é uma dessas deusas, de uma feminilidade pura e primitiva que se apresenta de forma absoluta, sem a necessidade de ser referenciada por amantes, crianças, marido ou pai, com uma feminilidade que se apresenta completa em si mesma. Segundo Ginette Paris, Ártemis existe para santificar a solidão, o modo primitivo e natural de viver, para o qual todos voltamos quando achamos que é necessário pertencer só a nós mesmos. A Amazônia é arqueira infalível, Ártemis garante nossa resistência a uma completa domesticação. Palavras da Ginette Paris. O patriarcado desconsiderou o templo dessa deusa, desrespeitou rios, florestas, sua castidade, sua virgindade.
Ártemis foi estuprada, mas não se rendeu ao patriarcado, pois não se submete. É ela nosso modelo de resistência. Ártemis e suas florestas foram abusadas, usadas para sua satisfação e não mais para a devoção. O feminino a serviço do masculino. A agonia de Eros na Anima Mundi. Poderíamos citar muitas outras deusas que foram relegadas à sombra devido à hegemonia do patriarcado. Héstia, com sua introversão sábia e sua intimidade segura, opostas à sociedade de hiperconsumo e hipercomunicação, negando toda disputa por poder que desconsidera os seres vivos. Deméter, a grande mãe, que se rebela contra a tirania do masculino e se recusa a nutrir se não for valorizada e respeitada. Perséfone, a rainha dos mortos, que transita no submundo, na escuridão e na depressão, exausta com a sociedade de desempenho. Afrodite, que tem como padrão de comportamento a evocação do desejo, a provocação de atração, valorizando a valorização da beleza e a invocação de prazer. Também ficou de fora. O processo civilizatório nos fez acreditar que a beleza era uma característica secundária para o progresso, para a produtividade e para o desenvolvimento. Ciência e tecnologia bastavam. Nessa ficção, fantasia e imaginação são desnecessários ou até prejudiciais. Eu diria ameaçadoras, pois é nesses lugares que o desejo se manifesta. E o desejo ameaça. Mas, afinal de contas, e o logos erótico? Vamos levantar e organizar até agora, o que falamos até agora para finalmente chegarmos a ele. Primeiro, que o logos, em suas primeiras definições filosóficas, além de ser associado ao discurso, à retórica, ao julgamento, à separação e discriminação, não é apenas abstração, mas está inevitavelmente associado à matéria, à physis, pois essa é a sua forma de manifestação. Além disso, filósofos como mais recentes, como Heidegger, associam palavras como junção, união ou reunião no próprio conceito de logos. Segundo, que Eros também se manifesta nos corpos, trazendo prazer e dor, impulso para a vida, ao mesmo tempo que contém a morte dentro de si. Assim como logos, também possui uma força divina, abstrata, que só se manifesta corporal e sensorialmente. Eros está na fronteira entre o humano e o divino, alma e matéria. Por isso é um daimon. E se logos tem a tarefa de discriminar, Eros tem a de unir os opostos. Mas lembremos que o logos também gosta dessa união. Ele espera por ela e não resiste. Terceiro, que o patriarcado, por sua necessidade de hierarquizar, colonizar, subjugar, enrijecer, binarizar e aprisionar, separou o logos de um lado, dogmatizando seu pertencimento ao terreno dos homens, e o Eros na outra polaridade, lançando para o campo das mulheres. E como as mulheres foram inferiorizadas na lógica do patriarcado, consequentemente, Eros e tudo que está relacionado a esse Deus também o foi. Quarto, que o conceito de ânimos está relacionado ao conceito de logos, mas não o logos entendido no patriarcado, e sim o logos de Heráclito e de Heidegger. Além disso, o ânimos não pode ser pensado longe da cisígia, ânima e ânimos. Quinto e último, que o conceito de ânima não pode ser visto como sinônimo de Eros. A ânima é complexa demais para ser vista dessa forma. Menos ainda como a parte feminina contida nos homens. Isso já foi muito discutido pelos junguianos. O importante aqui é a atividade que Eros provoca na ânima, a de produzir imagens para seduzi-lo e o atrair para junto de si, e assim lançá-lo ao mundo. Bom, é nesse cenário que a gente precisa trazer o conceito da cisígia. Jung fala de uma possibilidade de integração entre ânima e ânimos, um par divino trazido pela imagem da cisígia. No entanto, em suas palavras, ele acredita que, embora os conteúdos da ânima e do ânimos possam ser integrados, a própria ânima e o próprio ânimos não o podem, porque são arquétipos. Mas aqui podemos pensar em uma nova forma de encarar essas figuras. A cisígia pode acontecer tanto nas relações interpessoais como na vida psíquica. O Gigrish
faz uma extensa teoria sobre o ânimos, sua constituição, sua relação com a ânima, sempre destacando a das figuras de homens e mulher. Ele também concorda que a união cisigial com a ânima é inerente à noção de ânimos, visto que, como dissemos anteriormente, ele é seu próprio outro, sua negação. A negação, em seu sentido psicológico, aparece na forma de contradição e autocontradição, negando-se a si mesmo. E como se fosse, essa coisa do negativo, da negação, é como se fosse o negativo de uma foto. Vocês lembram aqueles rolos de negativo que tinha antes de existir a foto digital? Que a gente via a foto revelada depois do rolinho lá, né? A foto é a substância, a ânima, né? O ânimos é o negativo, que a gente não consegue apreender se não for revelada pela ânima. A imagem aparece na forma negativa, também aparece lá na forma negativa, mas a gente não consegue ver se a gente não colocar na luz, né? Então, isso significa que o ânimo só consegue ganhar corpo quando colocado ao lado da ânima. É visto a partir do ponto de vista negativo, no caso dela, da ânima. É essencial para ele estar conjugado à ânima, pois ela é a positividade. Ela carrega consigo a possibilidade de aparecer em forma de imagens, muitas vezes sedutoras. O Hillman também fala sobre a cisígia. Ele afirma que estar envolvido com ânima implica simultaneamente estar envolvido com ânimos, de um jeito ou de outro, pois aonde a alma vai, o espírito também vai, e a imaginação é iluminada com o intelecto. Na cisígia, como estrutura psíquica, alma e espírito, imagem e intelecto se mesclam. Eros e logos se conectam numa atitude complementar. O Hillman afirma ainda que o espírito está junto da alma, o tempo todo, realizando a separácio, abstraindo e fragmentando. Isso ele fala no texto dele, Picos e Vales. A união desses conceitos, espírito e alma, é tão importante quanto sua separação. A união desses conceitos é tão importante quanto a sua separação. É necessário que eles se mantenham diferenciados, eros e logos, ânima e ânimos, para que possa haver uma atuação de um sobre o outro. Ou seja, a alma existe na medida em que nega o espírito, e o espírito existe na medida em que nega a alma. Se afirmam dessa forma, mas existem juntos. Mas não esqueçamos qual foi minha motivação para iniciar esse trabalho. Sylvia Plath. Onde entraria a parte do ânimos destrutiva, os pensamentos intrusivos, os julgamentos mortíferos tão presentes nos escritos dela? Giegerich responde: não é apenas pela via da imaginação, mas pela via da morte, assassinato e destruição que a cisígia se realiza. Ou seja, o ânimos não seria apenas a atividade de imaginar a ânima, seria uma experiência de morte, de aniquilação, de decomposição, do inimaginável, do horror, uma destruição do conhecido e palpável, a fim de que se perca a inocência virginal da imagem. Só assim a individuação pode acontecer. O ânimos não é somente o julgador que domina o ego com pensamentos invasivos, é a negação e a destruição necessária para que a ânima morra e assim saia de si e encontre o outro. A morte da inocência é a meta do ânimos. A alma tem o interesse em roubar de si sua própria inocência, em se ferir, em se aterrorizar até a morte para sair de si mesmo. Certo? Faz todo sentido, mas como é que isso acontece? A imagem mitológica de Pan estuprando as ninfas pode nos ajudar a entender um pouco melhor. Uma pequena observação. A psicologia analítica se utiliza da linguagem mitopoética para como forma de libertar toda e qualquer narrativa dos conteúdos literais contidos em nossas ficções. As mitologias vinculam imagens coletivas aos eventos cotidianos. É um exercício de pensar miticamente. Portanto, eu convido vocês a fazermos também aqui,
nessa cena, um exercício de metaforizar e não de literalizar esse mito. Então, as ninfas são seres inocentes e ingênuos. São figuras sem nome, objetos impessoais, obscuras e desconhecidas. As poucas que possuem uma identidade, Siringe, Pitys, Eco, promovem em Pan uma atividade bastante interessante, a reflexão. Pan tinha por hábito estuprar as suas ninfas, o que evidencia, além de sua pulsão de morte e sua tendência à destruição. Sua violenta penetração na consciência virginal da ninfa traz a ela uma realidade nunca antes vivenciada. Insere-a na vida instintiva e a introduz na matéria. Pan persegue as ninfas, que têm uma forma de consciência indefinida, ainda localizada na natureza, não corporificada, fora do contato e imperceptível. São seres em que sentimentos e pensamentos ainda são frios, remotos e reflexivos. Esse tipo de consciência é que convoca Pan, o estuprador, para penetrá-la. E a experiência é de horror, que vem para iluminar. O terror gerado pela presença de Pan se manifesta por meio da fuga das ninfas. E a fuga, psicologicamente, pode se tornar reflexão por provocar um afastamento da imagem, sendo analisado indiretamente, via pensamento. Ou seja, o analista precisa transitar entre essas duas figuras arquetípicas. Ora, a ninfa, trazendo reflexão à compulsão. Ora, Pan, trazendo realidade à fantasia. Ora, a ânima inocente, erótica. Ora, o assassino cruel. O Gigrish utiliza o conto do Barba Azul para falar do assassino cruel que tira a inocência da ânima. É muito interessante. Isso está lá no livro Psicologia do Ânimos dele. É necessário haver um diálogo entre a imaginação e o corpo, entre metáfora e literalismo, entre logos e eros. O ânimos separa a imaginação e a fantasia de um lado e a realidade do outro. Separa o ego e o inconsciente, o mundo diurno e o mundo noturno. A reflexão externa significa a força de positivar, dar corpo àquilo que aparece como imagem. A força de sair logicamente fora de um dado curso real dos acontecimentos e encará-los. O ânimos é a separação do imaginal e da realidade. Em Civilização e Transição, Jung diz que é função de Eros unir o que logo separa. É a Cisígia, na sua mais bela forma. Para que Eros atue em nossas relações, formando vínculos, logos precisa separar. Só assim, na discriminação, ser atingido pela flecha de Eros nos move na direção do outro e da multiplicidade. Separação e oposição mantidas. Quando a ânima se torna capaz de confrontar o ânimos como assassino, ela luta com o outro de si mesma, ou seja, consigo mesma. Assim, é permitido ao ânimos a penetração na consciência virginal e monoficcional da ânima. O ânimos não é mais o mal. Logo, ele não necessita mais agir agressivamente a partir da ânima, invadindo sombriamente e compulsivamente. Ele agora é espírito vivo, a vida do espírito na própria alma. Um logos erótico é o que se busca em uma análise. Não existe clínica sem a destrutividade do ânimos, sem a interpretação cortante da imagem, sem a atuação de logos. E não existe individuação sem o amor transferencial, sem eros provocando sedução nas imagens. É isso que eu estou denominando, inspirada no Gigrish, no Hillman, no Heráclito, na Safo, no Heidegger e de tantas outras pessoas que eu li ao longo desses anos, de logos erótico. O ânimos, como sustenta Gigrish, como espírito e amor. A ânima, como corpo e alma. Logos erótico é o nome do que me intrigou e do que me atormentava, e do que atormentava e inspirava Sylvia Plath. Logos erótico é o elemento intermediário, a função relacional contida entre a imagem, a fantasia e a reflexão e a interpretação. Eu gostaria de finalizar trazendo 2 poemas, um de cada uma dessas 2 mulheres que foram as minhas companheiras nesses anos de escrita.
Esse primeiro, da Sylvia Plath, ela tem esse livro de poemas também, é um livro lindíssimo, que eu tirei ele daqui, esse livro. Algum Deus me agarrou pelas raízes do cabelo. Torrei com as descargas azuis, feito um profeta no deserto. As noites se desviaram da visão, como a pálpebra de um lagarto. Um mundo de dias brancos numa cavidade sem sombras. Um tédio voraz me pregou nessa árvore. Se ele fosse eu, teria feito o que eu fiz. O nome desse poema é O Enforcado. E esse outro, da Safo, é o único fragmento da Safo que foi encontrado na íntegra. E esse aqui é um hino, quase uma oração, eu diria, a Afrodite. Então, eu vou ler aqui para vocês. Zeus te fez, ó rouca de Ardis, e peço, deusa, não permita que dor e dolo domem meu peito. Venha aqui se um dia, ao ouvir meu pranto, longe, sem demora, você me veio, logo que deixava teu lar paterno, pleno e dourado, sobre o carro atado e pardais velozes. Te levaram vários à negra terra, numa nuvem de asas turbilhonantes na atmosfera. Junto a mim, no instante, você sorrindo, Deus aventurada de face eterna, perguntou-me, por que de novo sofro, chamo de novo, e o que mais desejo que seja neste louco peito? Quem eu de novo devo seduzir e dar aos amores? Quem, ó Safo, te assola? Pois se agora foge, virá em breve. Se presentes nega, dará em breve. Se desama agora, amará na hora, mesmo que negue. Venha agora aqui me livrar das longas aflições. Conceda os afãs que anseio neste peito e seja aliada nesta linha de luta. Amém. Muito bem, Luciana. Realmente é um percurso muito sério que você fez aqui, né? Muito sério. Acho que tem rigor acadêmico, acho que tem criatividade, acho que tem erotismo, acho que tem uma razoabilidade oriunda do logos, acho que há separações interessantes, acho que há uniões necessárias. Parabéns, minha amiga. Parabéns. Olha, vamos lá, vamos conversar com o Logos Erótico, vamos conversar com a Luciana, vamos transformar esses aplausos e foguinhos em palavras. Quem quiser perguntar para a Lu, coloque o nome no chat, eu vou chamando, tá? Alguém já queria começar? Alguém já desejoso de fazer uma questão, levantar uma questão? Por enquanto, não? Lu, então vou começar, tá? Tá. Vou fazer uma pergunta primeiro menos teórica, tá? Uma pergunta mais sobre os efeitos desse trabalho em você, porque você vai em alguns conceitos fundamentais, né? Conceitos muito caros ao pensamento junguiano, como a ânima, conceitos muito, eu diria, que tornaram-se secundários, quase caricaturais, como ânimos. O ânimos se tornou quase um conceito caricatural, né? Uma mulher de opiniões fortes é uma mulher tomada pelo ânimos. Essa diria que é a caricatura de pior gosto ao se trabalhar esse conceito. E você mexe nesses conceitos, reanalisa, reimagina e propõe esse conceito. A minha pergunta é, finalizado esse trabalho, você revê algo do teu olhar sobre o pensamento junguiano, você revisita a tua clínica, você revisita mesmo a tua própria caminhada teórica em relação, tua caminhada intelectual em relação a esses conceitos. Esse trabalho, ele modifica a tua posição como junguiana? Olha, Marcos, eu diria que talvez tenha sido o contrário que aconteceu, sabe?
Eu acho que ao longo dos anos eu eu diria que começou lá no mestrado. Lá no mestrado foi onde eu fui estuprada. A Liliana Waba é uma mulher muito avançada nos conceitos junguianos, pós-junguianos. Ela deu coisas para a gente ler, assim, que eu, na época que eu cheguei, eu só tinha lido obras completas, eu tinha lido um pouco da primeira geração de Jung. Quando ela começou a me dar aquelas coisas de questionamento da ânima, do conceito, eu já falei, o que é isso? Onde eu estou? Né? E por isso que eu te digo que começou lá a escrita desse trabalho. Lá eu comecei a revisitar, lá eu comecei a ler outras coisas, lá eu comecei a estudar psicologia arquetípica, foi mais ou menos na mesma época que eu entrei no grupo de psicologia arquetípica e comecei a estudar também a psicologia arquetípica. E a minha clínica mudou enormemente lá, em 2016, 2017, foi quando, para mim, ou eu saía da psicologia, ou eu conseguia fazer essa reviravolta lá. Então, eu acho que agora é o contrário, eu acho que escrever esse trabalho foi meio eu consegui colocar em forma tudo que eu vivi nesses últimos anos, sabe? Eu acho que agora eu não consigo mais não consigo imaginar como é que eu tinha uma clínica como a que eu tinha antes de começar a pensar todos esses conceitos. Eu acho que o Gigrish foi uma coisa muito nova que aconteceu agora, né, vendo esse trabalho. Eu acho que tem uma coisa sei lá, de enantiodromia mesmo, sabe? Vai o conceito no ânimos lá para o Hades mesmo, vai para o inferno. Eu também neguei esse conceito, achei nada a ver, né? E depois eu consegui recuperar a dignidade dele, que foi isso que eu faço, que eu falo mesmo, né? Que eu fui recuperar a dignidade. Eu acho que dá uma outra... Acho que dá nome mesmo para o que eu já estava fazendo, para que eu comecei a fazer na minha clínica, sabe? Acho que é por aí. Eu te diria isso. Tá. Quer dizer, esse trabalho, nesse trabalho você encontra uma fundação teórica Sim, que sustenta acho que é bem isso. Dos últimos anos. Eu acho que é bem isso, acho que uma fundação teórica é bem bom. Não é à toa que eu fui lá para a filosofia, tarará, né? E nesse momento eu andei também revisitando lá os princípios da psicologia arquetípica, o Hillman, os neoplatônicos, a fenomenologia. Não é à toa, eu acho que eu estava precisando realmente de uma estrutura mesmo. Acho que eu fui indo um pouco por cima, um pouco entendendo, fui entrando um pouco em, sei lá, em movimentos feministas também, fui entendendo o que as pessoas estavam falando aqui e ali, e eu acho que estava faltando essa estrutura, essa base. Eu acho que poder me aproximar de Heráclito, da Safo, nossa, fui encontrando ressonância mesmo em coisas muito consistentes, né? Agora, só para fechar, Lu, a minha intervenção, porque é exatamente isso que o Gigrish fala, né? Quer dizer, se o ânimos é o próprio conceito, né? A própria negatividade, é recuperar não só a imaginação já está posta pela ânima, mas é recuperar o próprio conceito de pensamento. Né? Sim, boa. Uhum. Imaginar e pensar. O Homos Eróticos é isso. Né? Pelo menos a maneira como eu ouço o teu trabalho, já tinha escutado, já tinha lido alguma coisa, me parece que o pensamento está de volta, mas é um pensamento que se alia à própria imaginação. Geralmente nós ficamos só na imaginação. Então, isso é uma crítica que o Gigrish faz ao Hillman, né? Que o Hillman fala que a função do ânimos é imaginar a imagem. Mas ficamos, então, ainda orbitando em volta da ânima. O Gigrish fala, não. O ânimos tem a função dele, que é a função do pensamento, da reflexão, do corte, da destrutividade. Sem isso, só imaginar a ânima, a gente continua num mundo meio transcendente, que é de onde o Hillman sempre quis fugir, né? Ele sempre quis vir para a imanência, mas ele fica, quando ele fala do imaginar, o que a gente faz? O que a gente faz com isso no mundo real, quando a gente imagina a imagem? Né? E o Gigrish, além do pensamento, Marcos, acho que o Gigrish vai para a ação também. Né? Ele vai para a ação no mundo. Sim. Eu acho que o logos erótico é bem isso, sabe? É o pensamento da imagem agindo no mundo. Acho que é bem por aí. Vamos lá, gente. Peraí, a Carla quer falar, Carla? Ela escreveu aqui.
possibilidade de passar uma bibliografia dessas obras que revolucionaram a trajetória. Tem perspectiva de grupo de estudos para aprofundarmos? Luciana vai inaugurar um grupo de estudos daqui a pouquinho, então talvez Eu seja... vou colocar lá no nosso grupo, no grupo de hoje, eu vou colocar a minha monografia inteira para vocês lerem. Tem muito mais coisa lá na bibliografia, isso aqui é metade só do que está escrito lá. Vou colocar lá. Lá tem a referência bibliográfica, então tem tudo isso que eu falo aqui, está lá. E vou também colocar, então, uma propagandinha lá, de um grupo de estudos. Vamos lá. Martinha, querida! Oi, obrigada, Luciano. Oi, Marcos, querido. Maravilhosa, assim, realmente, não é nem para fazer uma pergunta, né? Eu acho que, assim, tem algumas coisas, né? Primeiro que você... eu acho muito interessante, né, que você fala, né, sobre o suicídio, né? Quer dizer, o ânimos, esse negativo, a questão da morte, né? Adorei essa imagem do negativo do filme, a revelação. É maravilhoso. Fácil da gente entender, né? Fantástico, né? Não é digital, né? Então tem outra profundidade, né? E eu me lembrei, né, Luciana, também da Virginia Woolf, né? E não sei se você viu aquele filme já é antigo, 2000, 2002, As Horas, né? E que é muito interessante, né, que na parte que seria a pessoa de 1950, e eu achei muito interessante, né, a Sylvia Plath, que eu não conhecia, também nessa época, mais ou menos, né, que ela, né, você falou que ela se suicida em 63, que ela tenta sair daquela vida dela, ela tenta fazer o suicídio, né, e também acho que ela tenta tomar coisas, que ela vai para um hotel, né, aquela parte assim, e eu não sei se isso estava fazendo referência a essa Sylvia Plath, porque a Virginia Woolf também, né, se suicida, né? Então acho assim muito interessante essa questão da necessidade da morte também, né? Como essa vivência fundamental também, e aí pelo suicídio, né? Então, não sei se você falar um pouquinho disso. Eu não lembro, eu lembro, assisti esse filme há muitos anos atrás, eu não vou saber te dizer se fazer alguma referência a Sylvia Plath lá, mas eu estou imaginando que não, sabe, Marta? Porque eu acho que isso acontece muito mesmo. É que quando, nessa coisa dessas duas mulheres, a Sylvia Plath e a Virginia, eu acho que fica muito evidente, porque elas, bom, são artistas, são personagens famosos e que a gente acompanha a vida e a obra e tal, mas eu acho que é o tempo inteiro esse ciclo mesmo da vida e da morte, né? Essas coisas destrutivas. Quanto que a gente não tem de pensamento destrutivo, né? Que a gente não literaliza, mas o próprio Hillman fala, né, no Suicídio e Alma, muito dessa necessidade da morte, às vezes da morte literal também, ele vai por esse caminho. Agora, tem uma coisa que me falaram lá na banca da monografia, que foi uma pergunta que me fizeram, né, que é um pouco, acho que a linha do que você está falando, que foi assim, mas tá, e o que aconteceu com a Sylvia Plath, no final das contas? Por quê, né, com tanta potência criativa, o que acontece que ela precisou literalizar? E eu acho assim, a gente não está aqui muito para analisar a vida da Sylvia Plath, né, a Sylvia Plath é realmente uma imagem que a gente está para analisar. Então, a obra dela, e eu acho que assim como a obra da Virgínia, e aí o que elas fizeram com elas mesmas acaba sendo também uma imagem metafórica, é isso, elas juntam a destruição com a beleza. Você já leu? Você não conhecia a Sylvia Plath? Não conhecia. Você já leu os poemas da Sylvia Plath, a maravilha que são esses poemas, de uma lindeza, de uma beleza, e de uma destrutividade. Né? Então, acho que é disso que a gente está falando quando fala de logos eróticos, dessas duas coisas juntas, se complementando mesmo, e atuando juntas. E a clínica é isso também. Né? A clínica é isso. A gente está o tempo inteiro destruindo ficções, reimaginando ficções. Tem belo, tem feio, tem horror, tem maravilha, tem tudo isso, né, na clínica. Sim. Perfeito. Muito obrigada, viu? Porque é maravilhoso. Obrigada. Obrigado, Martinha. Beijo. Perguntas, pessoal, vamos lá. Alguém mais gostaria? Posso fazer? Guilherme, claro. Vamos lá, Gui. Tudo bem? Oh, tudo bem?
Lu, parabéns, bastante inspirador, assim, gostei muito. Obrigada. Agora, duas coisas meio simples que me ocorreram, que eu queria que você, quer dizer, uma para você comentar um pouco mais, a outra é uma coisa que me ocorreu, que eu não sei se faz sentido para você. A primeira é na comparação em relação ao Hillman e o Gigerich, eu não conheço tão bem o Gigerich, então acho que eu estou pedindo só para você continuar a aula, professora, porque eu só estranhei um pouco esse negócio do Gigerich ser ir mais na imanência, mais na ação do mundo do que o Hillman, porque a impressão que me dá é que o Gigerich nunca saiu do departamento de filosofia lá na Alemanha. E o Gigerich, o Gigerich é isso, o Hillman, é claro que tem muita coisa da imaginação, eu entendo o que você está falando, né? Não é literal, tem muitas coisas que a gente se pede, né, nesse campo anímico, mas ele faz umas tentativas, né? A cidade, as ruas, fala quando a pessoa traz o sonho do morador de rua, ele tenta ficar com isso, aqueles exemplos do Tace, quando eu fiz análise com ele, né? Vai para o pau, não sei o quê, ele tem uma coisa que é forte nesse sentido, né? Que me parece, né? Que a gente não conhece muito bem a clínica dele, né? A gente só sabe que ele gostava de comer, né? Enquanto junto com os pacientes, né? Tortas, tal, ele tinha essa coisa, né? Pode ser um jeito de estar no mundo. Então, eu queria que você comentasse isso. E outra coisa, eu fiquei pensando, será que haveria um paralelo entre esse logos, ainda que erótico, mas um logos cortante, que você fala, que é fundamental, concordo, com aquele meio que quase que um mantra da psicanálise de ser necessária a desilusão em algumas coisas na vida do paciente. A gente precisa desiludir certas coisas para que a pessoa entre em contato com o que ela realmente quer, o desejo e tal, enfim. Isso é comentário meio de bar, assim, mas tudo bem. Só para ver se ressoa ou não. Obrigado. O Gui, eu acho... essa coisa da psicanálise eu não vou conseguir te dizer muito, porque eu não conheço muito esse conceito, mas você falando aqui, eu acho que tem tudo a ver com isso mesmo. Quando a gente vai no cortante da imagem, quando a gente vai na tirar a inocência e o deslumbramento da imagem do jeito que o paciente é, eu acho que a gente está assim, trabalhando com uma desilusão, né? É que o Hillman usa a ilusão e desilusão de outra forma, né? Ele usa a ilusão justamente como possibilidade de realidade, como possibilidade de imaginação. Mas eu acho que vindo do jeito que você trouxe, assim, eu diria que sim, que é função do analista brecar um pouco essa sangria desatada das ilusões, né? Acho que sim. Agora, do outro, isso eu não consigo te dizer muito além disso, né? Agora, o Gigerich e o Hillman, eu não estou falando deles como por inteiro, até porque eu também não sou grande conhecedora do Gigerich de jeito nenhum. Eu sou pouquíssimo conhecedora dele. Eu pincelei o que ele fala do ânimos, para conseguir colocar dentro desse pensamento que é muito maior do que eu estava fazendo. Tanto que eu cito ele em alguns momentos. E o Hillman também, eu pincelei esse conceito quando ele fala de imaginar a imagem, né? Que fica pouco prático, pouco real nesse sentido. Mas é uma crítica muito pontual, né? Uma crítica desse tema e desses momentos que ele fala isso. Quando eu falo do Gigerich como o cara que vai dar ação, talvez seja uma interpretação até minha, sabe, Gui? Talvez não seja ele que tenha falado isso, porque quando ele vai falando da destrutividade, ele vai falando da negatividade, ele vai falando de uma forma muito filosófica, e eu, quando vou fazendo esse paralelo com os escritos da Sílvia, com a Safo, com Eros no mundo, talvez seja uma coisa mais minha que ficou essa coisa da ação mesmo, porque eu acho que nas entrelinhas dele ele fala disso mesmo, da mitologia atual, da coisa de ir para o mundo, ele fala de que a tecnologia é a mitologia atual, né? Então ele tenta também trazer a gente para a realidade do dia de hoje, mas eu sei muito pouco também do restante. Agora, o Hillman eu sou fanzona, né? Então fazer uma crítica do Hillman para mim não é muito fácil mesmo, né? Eu acho que só para mim fez muito sentido quando eu ouvi,
quando eu li isso. É mesmo, o Hillman, nesse sentido, eu acho que o Hillman fica meio obcecado pelo tema da ânima. Eu acho que ele se perde um pouco quando a gente fala da ânima, quando ele fala da ânima. Um pouco por aí, Gui. Não, beleza. Acho que agora entendi. Você circunscreveu a essa ideia. Acho que essa ideia você vê mais ação no Gigeresh. Faz sentido. Uhum. Beleza. Valeu. Valeu, Gui. Obrigado. Lu, tem uma pergunta da Tamini. Ela não pode falar, eu vou ler, tá? Tá. Luciana, Hermes poderia ser considerado como uma figura para o logos erótico? Através das mensagens que ele carrega, ele une e separa algo do tipo? Acho que sim. Acho que dá para pensar desse jeito, sim. Hermes é um psicopombo, né? Ele vai fazendo esse caminho, percorrendo trazendo daqui, levando para ali. Acho que ele tem uma coisa muito perspicaz, né? Uma coisa muito estratégica, que também a gente citou quando a gente falou lá do Eros como filho de Poros. Acho que, sim, ele transita entre os mundos, né? Eu acho que é uma boa imagem, sim, a gente falar de Hermes. É uma boa questão. Eu acho que a gente podia pensar juntas aí depois. Pena que seu microfone não está falando, que eu queria ouvir mais você falar disso. Mas eu vejo, ele é muito mercurial, né? Então, sim. Tamini, se quiser escrever depois algum comentário, você fica à vontade, tá? Lu, o que sobra do conceito de possuída pelo ânimos? Né? Vamos pensar de novo, né? Numa certa visão um tanto mais clássica, um tanto mais tradicional, essa personificação da mulher possuída pelo ânimos, né? Das opiniões intransigentes, das ideias irascíveis, Jung fala, né? Da teimosia. Essa configuração possuída pelo ânimos, ela pode ser pensada como uma mulher possuída pelo ânimos é uma mulher onde o par Eros e Logos fracassou? É onde o par não se realizou, ele ficou cindido? Faz sentido dizer isso? Eu acho que já fica complicado a gente pensar de uma mulher possuída pelo ânimos, né? Eu acho que esta frase já não consigo muito entender do que se trata, porque, assim, talvez se a gente falasse, Marcos, de sujeitos possuídos pelo ânimos, talvez fique melhor para eu pensar. Porque daí talvez você esteja falando de pessoas possuídas por tudo isso que eu falei, a destrutividade, os pensamentos intrusivos, isso tudo. Sim? É disso que você está falando? De pessoas possuídas por isso? Sim, mas eu estou falando mais no sentido mais do texto do Jung mesmo, né? Onde ele coloca o ânimos como uma prerrogativa das mulheres e ele faz esse recorte, né? Das mulheres possuídas. Por isso que eu acho que isso fica um pouco difícil de responder, porque você está dando um salto, né? Você está tirando exatamente, possuída pelo ânimos, não existe. A própria Emma já falava, né? Você lembra, você viu aquela frasezinha que eu citei dela, que ela fala, a gente não pode falar que as mulheres têm muito ânimos, o que a gente pode falar é que as mulheres têm muito pouco ânimos. E então o ânimos fica lá atazanando, para ver se aparece, para ver se manifesta de uma outra forma. Então as mulheres não dão atenção ao ânimos, e daí o ânimos fica lá provocando. Aí as mulheres se desequilibram, mas aí eu acho que hoje não sobra muito desse conceito, não. Hoje acho que não sobra muito. Perfeito. Acho que é isso mesmo. Acho que o desdobramento é que esse conceito fica... Fernando, contigo. Eu tinha... É até oportuno o que o Marcos acabou de perguntar, porque eu tinha uma dúvida justamente conceitual com essa ideia de possessão do ânimos, esse ânimos revisado, né, atualizado. Porque se ele é negatividade, então, pelo que eu entendi, posso estar enganado, não teria como haver uma possessão do ânimos puramente pelo ânimo.
Ele não tem conteúdo, é a negatividade, tem que estar contaminado de alguma outra maneira. Queria saber se é por aí ou não, né? Essa Perfeito, possessão eu do acho. ânimos atualizado. Perfeito, eu acho que é bem por aí mesmo. Quando se a gente for falar hoje em dia de possessão pelo ânimos, do ânimos, primeiro eu acho que não dá mais para falar com essa coisa de gênero, não dá mesmo para falar que isso acontece com mulheres possuídas pelo ânimos. Então, se a gente vai falar, então, sujeitos possuídos pelo ânimos, a gente pode falar de um desequilíbrio que está acontecendo entre a destrutividade e a imagem. Então, o ânimos está sendo pouco dialogado, né? Tá acontecendo pouco um diálogo com o ânimos, e o ânimos fica intrusivo. Eu acho que hoje a possessão pelo ânimos, se a gente puder falar de algum tipo de revisão dessa frase, seria isso, né? Os pensamentos. Quantos que a gente não escuta no nosso consultório de falar disso? Porque eu não consegui dormir, porque o pensamento não parava, porque o pensamento é autônomo, porque eu vou para outro lugar, mas o pensamento volta, eu não quero pensar nisso, eu não quero mais pensar nele, eu não quero mais pensar nela, e o pensamento volta. E eu acho que agora, se a gente puder falar de alguma, na minha opinião, se a gente for falar de alguma possessão, é nessa linha. Né? Não é mais na linha, porque na linha do Jung a possessão era essa, são mulheres que produzem, mulheres que têm opinião, mulheres que são determinadas, mulheres que aparecem. Você sabe que eu fui numa peça de teatro, que eu não sei nem se eu poderia estar falando isso, Lili, mas eu vou falar, já comecei a falar. Da Patrícia Teixeira, né, que ela está dirigindo, é uma peça de teatro que ainda está em andamento, né, ainda vai ser lançada. E eu fui assistir essa peça para dar opinião e tal, isso, né? E tem uma das pessoas lá, a peça é sobre 8 mulheres que foram aprisionadas, foram diagnosticadas naquela época como várias coisas, né, esquizofrênicas, sei lá, várias coisas, e foram trancafiadas pelo resto das vidas delas nos hospitais psiquiátricos, né. Uma das histórias era de uma mulher que veio para o Brasil para fundar uma igreja, com o marido, e ela tinha opinião sobre isso, e ela queria inserir as mulheres, e ela era teimosa, possuída pelo ânimos, né, segundo o Jung. E esta mulher foi trancafiada num desses hospitais psiquiátricos, eu não lembro agora qual. E no diagnóstico dela, pega o diagnóstico dela, estava escrito teimosia. Ô Lu, 95% das pessoas lobotomizadas entre 30 e 50 eram mulheres. Por quê? Porque tinham opinião, porque confrontavam né, assim, que tinham opinião, né? Eram suficientes, né? Exato. É isso. E é uma palavra que está muito vinculada ao conceito de ânimos no texto junguiano, né? Total. Opinião e ânimos. Né? Sim. Exatamente. Lili, quer falar algo? Ah, não, eu acho essa pesquisa incrível, né? Ela foi minha orientadora, viu, pessoal? Então, Lili, aproveita e faz um adendo aí. Ah, eu tenho todo o orgulho, né, da Luciana ter feito essa pesquisa maravilhosa e foi orientadora. Eu fui acompanhante, né, porque, enfim, a pessoa se orientou aí. Eu não sei, eu estava aqui te ouvindo de novo, né, Lu, peguei só o finzinho, infelizmente, mas eu acho que é isso mesmo, né, a importância dessa revisão desse conceito, né, que eu acho que é um conceito tão fundamental, mas que se você traz dessa outra luz, porque a gente falou tanto de ânima ao longo, né, do desenvolvimento da teoria junguiana, e o ânimos ficou onde, né, a não ser nesse lugar das mulheres cheias de opinião, né, assim, eu acho fundamental recolocar, né, como uma estrutura de todas as psiques, de homens e mulheres, e nesse lugar desse negativo que convoca para o anímico, né, que convoca, que dá mão aí para o anímico e faz o desenvolvimento psíquico acontecer, né. Então, eu não tenho nem muito mais o que acrescentar, porque acho que ao longo, né, de todo acompanhamento seu aí, eu aprendi muito, na verdade, né. E te agradeço muito por você ter trazido de volta isso, né. Ótimo. Obrigado, Lili. Vamos lá. Ana Lorena, quer falar um pouquinho do atrevimento? Cadê a Ana? Está aí? Ana, está aí?
em movimento. Não consegue falar. Tá. Retornar, o que é? Luciana, você podia retornar o conceito de fechamento da sua fala, quando fala do estupro? O conceito será que é da mitopoética? Quando eu falei... Consegue explicar um pouquinho melhor, Nara? Penúltimo slide. Penúltimo slide. E agora? Sobre as ninfas, Nara. Vamos ver. Bom, eu vou falar em geral do mito, eu não sei exatamente qual era esse penúltimo slide, mas vou falar um pouquinho qual foi a ligação que eu fiz quando eu pensei no mito do Pan, tá bom? Quando eu estava lendo, o Gigres tem ele fala muito profundamente mesmo, sobre o mito do Barba Azul e da morte das esposas e tal, né? Então, o que veio para mim naquele momento foi essa coisa da destruição dessa inocência dessas esposas dele, né? Aliás, é isso que o Giglich vai construindo. E, imediatamente, como eu sou muito mais afinada com a mitologia grega do que com contos, me veio na cabeça essa imagem do Pan, porque o Pan é aquele que compulsivamente, sem nenhuma reflexão, ele estupra as ninfas que estão lá também numa inocência e num deslumbre tremendo. Então, ele fica lá à espreita, ele as estupra. Tem 3 ninfas, que são aquelas que eu citei, Pite, Siringe e Eco, que fogem dele, né? E que quando fogem, ele não consegue realizar a compulsão dele, ele se desestabiliza. E quando ele se desestabiliza, promovem essa função dele, que é a de reflexão, né? Então, quando elas fogem, promovem nele essa função, e quando ele as estupra, quando ele pega as ninfas e as estupra, as ninfas saem da abstração delas e viram matéria. Então, o que eu acho que talvez eu tenha dito que você pediu para repetir, essa transição aí, né, que o analista tem que ter, entre ser o que estupra e que interrompe a abstração e ser o que foge e interrompe a compulsão, né, com o pensamento. Acho que era mais ou menos por aí, talvez. Escreve aí se eu respondi a tua pergunta. Acho que sim, né? Eu acho que sim. Tá. Mais alguma questão, gente? Eu queria fazer uma Babuque. questão. Lígia, vamos Tudo lá. bom? Oi, Lígia, querida. Oi, Lu. Muito bacana, viu? Muito inspiradora. Estou aqui com a cabeça, o cabeção fica mil, né? Com essas coisas todas. Uma pergunta, e eu faço essa pergunta não a partir do campo junguiano, porque eu não me considero junguiana, mas eu sou alguém muito encantado pelos estudos de gênero, né? E aí, eu até entrei para o estudo, né, junguiano no grupo do Marcos a partir das questões de gênero. E aí eu queria te perguntar, Lu, se você acha que ainda faz sentido, quando a gente estuda gênero, e eu sei que é o seu campo também, de diferenciar essa coisa de ânima, a contraparte masculina, e ânimos, a contraparte feminina, quando você coloca sujeito, né? E eu acho assim, quando você traz esse conceito do logos erótico, me deu a impressão de que você quer juntar, você quer mesclar isso mais no campo dos sujeitos, e menos esse binarismo de analisar o ânimos nas mulheres e a ânima no homem, pensando um pouco na ideia que eu gosto de gênero, que a gente enfatiza demais as diferenças
entre os grupos de homens e mulheres, que, na verdade, tem tantas diferenças intragrupo, tem tantos modos de ser mulher e tantos modos de ser homem, né? E isso poderia ser muito mais mesclado. Quando você traz esse conceito de logos erótico, é uma tentativa de fugir desse excesso de separação, de binarismo, ou não? Bom, primeiro, você acabou de dar uma grande surpresa falando que você não é junguiana, né? Eu tinha certeza absoluta de que é uma colega junguiana. Chamada Lígia Baruch. Eu sou uma teórica errante, como diz Marcos. Estou passeando aí pela psicanálise, psicologia arquetípica, né? Boa, boa. Mas meu doutorado foi em gênero, foi na área de contemporaneidade, né? Certo. Lígia, eu acho, talvez não foi uma tentativa consciente de tirar essa binariedade dos estudos e dos grupos, literalmente falando. Com certeza, isso foi consciente de acabar com essa história da contraparte mesmo. Tá. Isso sim, isso para mim não existe mais mesmo, não existe esse conceito. O que existe é o conceito de cisígia. Sim. Que são os dois juntos, em todos nós. Né? E o Jung, ele usa muito esse conceito. Tá. Né? Eu até mostrei, em algum momento ele muda, ele começa a falar da ânima, daí parece que... A impressão que me dá é que ele se perde um pouco nisso daí mesmo, porque daí ele já que falou da ânima, precisa falar alguma coisa nas mulheres. Ixi, o que eu vou... então, acho que aqui dá certo, o ânimo... Mas quando é legal, quando a gente lê uma coisa legal do Jung, é quando ele fala da cisígia, quando ele fala da alma, quando ele fala sem gênero. Né? Então, isso com certeza foi consciente na hora que eu falei disso, da cisígia, né? Que é uma realidade psíquica. Agora, eu acho que a gente pode pensar isso também nessa realidade um pouco mais literal, quando a gente fala dos movimentos mesmo, né? Saindo dos consultórios e saindo do cabeção e indo para as ruas. Acho que dá muito para a gente fazer esse discurso, tanto nos grupos masculinos como nos grupos de mulheres. Né? É que eu acho ainda, Lídia, que tem uma coisa que a gente tem um prejuízo para correr atrás, sabe? Uhum. As mulheres. Então fica muito difícil ainda falar igual. Sim, sim. Eu também tenho essa impressão, assim, quando a gente está trabalhando no narcisismo e no contraponto de Eros com o narcisismo, que eu estou escrevendo sobre isso, até sobre o Safo, sobre o erotismo, né? Eu tenho essa impressão de que a gente não está partindo do mesmo lugar. Né? Nós, mulheres, temos que ser mais narcisicamente investidas, né? Mais donas de si, enquanto os homens não, eles têm que baixar mais a bola, porque a gente não está partindo junto do mesmo lugar. É isso. Então, você veja, até essa revisão que foi muito rápida, essa revisãozinha que eu fiz, de como que como foi instituído lá na história da alfabetização, da produção intelectual das mulheres. Elas não precisavam, né? E como a gente ainda tem marcas e cicatrizes até hoje, que as mulheres não precisavam estudar, então não estudavam. E vida que segue, você fica lá, eu fico cá, e foi vindo isso até pouco tempo. Se a gente falar de duas gerações anteriores, a minha avó era analfabeta. Meu avô não. Uhum. Uhum. Obrigada, viu, Lu? Obrigado, Lígia. Pessoal, vamos finalizar. A Lu tem um artigo chamado Ainda há Espaço para o Ânimos na Clínica Junguiana, que está nesse livro A Clínica Junguiana do Século XX, Jung Hoje, tá? Que é um livro organizado pela Irene Gaeta, com vários participantes. Quem quiser... Uma versão reduzida, né, Lu, do teu texto. É a versão inicial, né? Eu comecei a escrever isso e depois se transformou foi antes, tem muita coisa lá que mudou, inclusive. Depois que eu comecei a escrever esse texto, eu falei, isso aqui está errado. Eu mudei depois que eu estudei, mas tudo bem, é isso. É a versão inicial. Tá bom, quem quiser ver a versão inicial e depois a versão elaborada, dá para acompanhar o processo do pensamento da Lu se construindo.
Lu, obrigado, né? Agora eu, no lugar de anfitrião do Tiaços, eu que te agradeço a tua presença, tua vinda aqui como convidada. Muita coisa. Acho que seu trabalho vai render, hein? Acho que esse trabalho rende. Mas eu queria te dizer uma coisa também, muito particular. Eu acho que esse teu trabalho ele encerra um ciclo no teu pensamento. A impressão que eu tenho é que ele... Acho que você fechou uma... Você bem junguiano, hein? Fechou uma mandala. Acho que você fechou um percurso. E esse percurso encontra no Logos Erótico o seu ápice, o seu apogeu. E que vem com teus artigos do Ânimos, que vem teus artigos sobre o patriarcado, que vem seu artigo sobre os corpos. Acho que esse artigo ele é a conclusão de um longo período de pensamento e elaboração do teu pensamento. Acho que algo se encerra aqui. Uhum. E que você, a partir de agora, não sei, uma fantasia, tá? Uhum. Acho que você tenderá a inaugurar uma outra coisa. Acho que tem... É isso, né? Na alquimia a gente fala, né? Quando você chega na rubedo, a última fase, a rubedo não é o fim, a rubedo é a última etapa, mas lá ao chegar você reinicia novamente, você inicia uma outra coisa. Então eu queria te dizer isso como uma espécie de um elogio. Acho que é a conclusão, o ápice, o apogeu de um longo percurso desenvolvido por você. E vamos ver o que você nos brindará agora nos próximos trabalhos. Obrigado, querido. É um prazer enorme te ver, tá? Obrigada, Marcos. Obrigada. Obrigada. Dia 12 temos você, né? Pois é, dia 12 de dezembro a gente vai fazer o último Tiaços do ano. A Lili quer falar alguma coisa? Ah, você levantou a mão. Quer, Lili? Não? Fiz uma palminha e um coraçãozinho, só isso. Ah, levantou a mão aí. Dia 12 de dezembro, último evento do Tiaços. A minha palestra vai ser Aqui Jaz Ninguém. O adiamento da certeza, Jung e a subversão pós-moderna da questão do sentido. Tá? Sintam-se convidados, acho que a gente vai poder ter uma conversa, uma troca também bacana. Beijo em todos, obrigado pela presença, Lu. Obrigada, gente. Obrigada, Tá? adorei. Tchau, Até lá, tchau. até a próxima. Beijo. Beijo, tchau, tchau.